Olá, viajantes! Eu sou a Adriana e no Destino Improvável de hoje eu vou te contar quais são os lugares mais perturbadores que eu já visitei. Viajantes, hoje eu vou falar um pouco de 5 lugares mais chocantes que eu visitei nas minhas viagens pelo mundo. O objetivo desse vídeo não é fazer sensacionalismo, é fazer uma reflexão sobre como visitar alguns lugares que foram palco de episódios tristes da história nos afeta e também sobre como essas visitas são importantes. Sem mais delongas, vamos começar? Esse lugar de nome impronunciável para aqueles que não sabem alemão, vou deixar escrito aqui na tela, em Berlim, é o mais leve e menos perturbador da lista. Mas é um lugar curioso e não é tão mencionado como pontos a se visitar em Berlim. Mas é um lugar imperdível para aqueles que, como eu, gostam de história. Trata-se de uma antiga prisão da Alemanha comunista para presos políticos. Eu fiz uma visita guiada. Na época que eu fui lá, pelo menos, só era possível visitar o lugar, as instalações, com acompanhamento de um guia. Ele, o guia, conta as histórias, narra o dia a dia dos presos, a gente passa por celas e várias salas de interrogatório também. É uma visita bem educativa, mas é triste, ela deprime. É mais uma face da Berlim dividida. Já faz anos que eu visitei, se não me engano foi em 2019, então eu não lembro mais assim de tantos detalhes. Mas eu lembro de ter saído de lá bastante impressionada, impactada. Hiroshima me pareceu uma cidade muito bonita nas poucas horas que eu passei na cidade fazendo um bate-volta a partir de Kyoto na primeira vez que eu estive no Japão. A sua beleza contrasta com a sua história triste. O lugar onde foi jogado uma das bombas atômicas hoje é uma praça muito bonita. É uma área grande, verde, florida, arborizada. Há vários monumentos e memoriais em memória das vítimas. Um dos destaques são as ruínas de um prédio que ficou parcialmente destruído com a explosão e que foi mantido. Eu acho ruínas, de um modo geral, sempre muito bonitas. É como se fosse um pedaço do passado escancarando a passagem do tempo e a nossa própria pequenez diante dessa passagem. Nesse caso, não é diferente, mas também é uma lembrança triste em um lugar bonito. Então, meio que forma um contraste incômodo de olhar. E é lá também que está o Museu do Memorial da Paz de Hiroshima. O museu explica tudo o que aconteceu, traz dados e principalmente conta a história das vítimas. Não poupa o visitante, mostra os pertences daqueles que sucumbiram, conta os horrores enfrentados pelos que se foram com a explosão e também daqueles que se foram depois, em decorrência delas e que sofreram muito. É um tapa na cara, grita o que aconteceu em cada sala, em cada painel, em cada um dos objetos que estão expostos lá. Ao mesmo tempo que também traz uma mensagem de paz, um desejo claro de aprender com o passado e não deixar a história se repetir. Eu simplesmente não consegui tirar fotos dentro do museu. Eu vou deixar o site oficial no box de descrição, caso você queira tenha interesse aí em ver mais informações. O mais chocante é descobrir que ali no museu que nada daquilo foi por acaso. A bomba ela foi jogada exatamente no lugar que maximizaria a destruição causada. Dá para acreditar nisso? Eu, sempre acostumada a tirar fotos em viagens com um sorrisão enorme, aqui eu simplesmente não consegui sorrir. É impossível tirar uma foto sorrindo. Eu visitei o campo de Sachsenhausen no inverno de 2019. Ele fica bem próximo de Berlim, é possível ir até lá de trem. Eu cheguei lá em uma manhã fria e nublada e acho que esse clima colaborou para o quanto a visita me impactou. Caminhar pela grande área do campo no frio rigoroso do inverno de Berlim, imaginando o que as pessoas que passaram por ali no inverno alemão também sofreram, foi bem impactante. Eu fiz a visita sozinha, eu peguei o audioguia, muito explicativo que tinha, e um mapa do campo e fui fazer a minha visita. E fazer a visita a esse tipo de lugar sozinho acaba que torna a visita ainda mais pesarosa. Quando eu estive, por exemplo, em Auschwitz, alguns anos depois, era verão, um dia bonito aí, e eu fiz a visita em grupo com um guia
E embora tenha sido, claro, muito triste, muito marcante, eu acho que por já ter passado essa experiência em Sachsenhausen, eu fiquei um pouco menos perturbada com a visita. Bom, voltando para Sachsenhausen, muitos dos prédios do campo foram destruídos, mas eles deixaram marcações no chão para a gente ter uma ideia das dimensões do lugar. E alguns prédios também foram mantidos, então a gente consegue ter uma noção do que era a vida ali. O áudio-guia é muito bom, explica muita coisa. Ele realmente não poupa o ouvinte. Estar ali, em pé, ao lado das cercas do campo e escutar as histórias infindáveis das contagens de prisioneiros no frio do inverno, embaixo de neve, ou então no sol escaldante do verão, nos faz sentir como parte daquela história macabra. Passar pelo portão com aquela famigerada frase alemã, o trabalho liberta, é tornar todas aquelas histórias de guerra que a gente conhece de filmes e livros algo muito real. Outra informação interessante é que esse era considerado um campo de concentração modelo. Ele servia de modelo para fazer aí outros campos. E na verdade, olhar aquele mapa, caminhar pelo lugar e escutar as histórias é perceber que tudo ali foi pensado e projetado para destruir. Até mesmo a posição dos prédios foi pensada para facilitar, para maximizar o alcance das armas dos guardas que vigiavam tudo lá do prédio de entrada. De novo, é um daqueles lugares em que é impossível tirar foto sorrindo. O segundo lugar dessa lista pertence ao Museu dos Restos de Guerra do Vietnã, que fica em Ho Chi Minh, a maior cidade do país. Trata-se principalmente de um museu de fotos e outras relíquias aí relacionadas à Guerra do Vietnã, ou à Guerra Americana, como ela é chamada pelos vietnamitas. Parece simples, não é mesmo? Um museu, principalmente de fotos, algumas armas, alguns tanques ali no pátio do museu. Apenas mais um dia na vida de um viajante ávido por museus. Eu gostaria, no entanto, de conseguir esquecer algumas das fotos que eu vi nesse museu. Foi tão, mas tão perturbador que eu não consigo nem explicar o que eu vi. São fotos de pessoas passando pelos piores sofrimentos que só uma guerra é capaz de causar. As fotos das pessoas que sofreram os efeitos do chamado agente laranja, talvez você já tenha ouvido falar, também estão lá e também são bem difíceis de olhar, difíceis de esquecer. Eu chorei em boa parte da visita enquanto caminhava por entre as fotos. Eu vou deixar o link para o site oficial do museu no box de descrição para você conferir. Vale a pena conhecer um pouco mais. Talvez você não saiba, mas o Camboja, um pequeno país no Sudeste Asiático, passou pelo regime do Khmer Vermelho, ou Khmer Rouge, um tipo de governo ditatorial que dizimou boa parte da população do país. Hoje em dia, a capital, Phnom Penh, abriga o Museu Tuol Sleng, o lugar mais perturbador que eu já visitei na vida. Trata-se de uma escola que foi transformada em prisão. Dá para acreditar? Andar pelos prédios, ali por entre os prédios da escola, percorrendo as suas diferentes salas, por si só já faz com que a gente se sinta em um cenário de filme de terror. A maioria dessas salas está vazia, mas em algumas delas tem restos de camas, de correntes e fotos das pessoas que ocuparam aqueles espaços em seus momentos derradeiros ou mesmo após esses momentos. Aqui, algumas fotos, elas são muito chocantes. E escutar as histórias do audioguia disponível e perceber que não é aí um cenário de filme macabro, de filme de terror, mas algo real que aconteceu e que muitas pessoas passaram e pereceram ali, é perturbador de tal forma que quase não sei explicar. Durante alguns momentos da visita, eu simplesmente precisei fazer uma pausa, sentar um pouco no jardim, nos bancos do pátio central, para conseguir digerir tudo que eu estava escutando ali no audioguia e todas as imagens que eu estava vendo. É como se o ar faltasse e fosse impossível continuar a visita. Eu vou deixar aqui o link para o vídeo que eu fiz lá no box de descrição para que você possa conferir como é, um pouco mais de como é a visita, e também vou deixar a página do museu no TripAdvisor para você conferir depoimentos de outros viajantes e fotos. Aqui, um lugar bônus nessa lista. Trata-se do Hostel Prisão em Ottawa, no Canadá. Eu não vou me alongar muito porque eu já fiz um vídeo
explicando como é a experiência de se hospedar lá. Vou deixar também o link para esse vídeo no box da descrição para você conferir depois. Claro que não é nem de longe, não chega nem perto de como são os outros lugares aqui dessa lista, mas literalmente dormir em um lugar que um dia foi uma prisão e conhecer um pouco da história não nos deixa totalmente ilesos. Viajantes, eu acho que visitar esses lugares e ver alguns dos horrores do mundo me tornou uma pessoa um pouco mais triste, sim. Todos esses lugares me marcaram, tanto como viajante como ser humano, e me fazem refletir até hoje. Viajar também é ver a história de perto, também é refletir sobre o passado, é se maravilhar com os lugares incríveis que existem no mundo e também se chocar com as atrocidades sem tamanho que foram cometidas. Não se pode sair incólume. Espero que com esse vídeo você também possa refletir um pouco mais sobre todos esses episódios que esses lugares, mostram, escancaram. E para encerrar, tem uma frase de um filósofo chamado George Santayana, que diz, que aqueles que não podem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. E é então com essa frase que eu me despeço de você nesse vídeo.